meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nesse momento eu convido você a abrir a palavra do Senhor, mesmo que distantes, cada um nos seus lares. Eu gostaria então que você meditasse comigo nesta oportunidade, lá em Isaías capítulo 6. E nossa meditação e reflexão deste domingo será Isaías 6, de 1 a 13. Nós não vamos ler todos os versos, apenas 4 versículos dessa passagem, e assim que formos fazendo a exposição, nós leremos outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 6, de 1 a 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. O verso 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. O versículo 8 também nos diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o verso 13 então nos diz: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o touco, assim a santa semente é o seu touco. Senhor Jesus, dá-nos o privilégio de compreender a Tua palavra nesse domingo, o qual Tu preparastes para nós. Já tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome como comunidade pela manhã. E agora cada um do Teu povo que se encontra em casa possa também refletir sobre a Tua vontade. Senhor Jesus, nos ensina a Tua palavra. Em nome do Teu Filho é que oramos. Amém. Satanás, o inimigo da igreja, e também nós, que muitas vezes somos desanimados na caminhada, e aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer também a Cristo Jesus. Todos esses que eu citei, esses acontecimentos e pessoas, muitas vezes têm por Satanás, muitas vezes sido enganado por ele. E um dos maiores focos do inimigo é exatamente afetar o nosso entendimento, e especialmente o nosso entendimento de quem é Deus. Nós, quando desanimamos, perdemos o entendimento de quem é Deus, muitas vezes. Muitas vezes também aqueles que não conhecem a Cristo têm o entendimento impedido e impelido pelo inimigo para não conhecer ainda mais ao Senhor Jesus. O fato é que a falta de entendimento de Deus nos torna distante do propósito do Senhor. A verdade também é que no decorrer da caminhada, nós muitas vezes fomos tentados ou buscamos na tentativa de adorar a Deus, na tentativa de conhecer a Deus, na tentativa de adorar a Deus, quando nós não buscamos ao Senhor, entendendo quem Ele é, podemos ainda mais nos distanciar do Senhor. A verdade também que não pode ser perdida de vista é que Deus tem a intenção de levar o seu povo a adorá-lo, a cultuá-lo, mas isso com entendimento. Diversas vezes nas Escrituras, a falta do entendimento de como adorar a Deus levou pessoas a sofrerem e a se distanciarem do propósito do Senhor. Vemos em Levíticos capítulo 10, 2 aprendizes de sacerdote sendo disciplinados, perdendo a própria vida, porque adoraram a Deus da forma que bem entenderam. E não do jeito que Deus havia ensinado. Dessa forma, o homem
tem a capacidade de, muitas vezes, olhar para a beleza da criação, olhar para as coisas mais belas que existem no mundo e que, obviamente, foi criada por Deus, em perder o foco de adorar quem criou, para passar a adorar a criatura. Muitas vezes o homem é capaz de ficar se visualizando em um espelho, olhando no espelho ou até mesmo na tela do celular, porque muitas vezes perdeu o foco de adorar a criatura, a Deus, e voltou-se a adorar a criatura. A dificuldade é real e eminente. A dificuldade com o mundo é que muitas vezes até aqueles que foram chamados por Deus têm perdido o foco do que é adorar ao Senhor. Santo Agostinho já dizia que a dificuldade com este mundo é que os homens adoram o que usam e usam o que adoram. Os homens são cada vez mais amantes de si mesmo, e eles adoram as coisas, adoram a si mesmo, mas se esqueceram de adorar o único e verdadeiro Deus. É exatamente então com essa intenção de entendermos o que é adoração e de levarmos uma vida de adoração, independente das crises na família, independente das crises de identidade, independente das crises na igreja, independente das consequências e terríveis sofrimentos que vêm sobre a humanidade e sobre a igreja do Senhor. Deus nos chama a adorá-lo. E na tentativa de adorar a Deus, nós precisamos aprender neste momento que o homem precisa entender quem é o seu Deus glorioso. E é exatamente sobre isso que rapidamente meditaremos, quando o homem entende o glorioso Deus. Se Satanás e nós, muitas vezes, perdemos de vista, por ser enganado pelo inimigo, de entender a Deus como Ele é e como Ele nos ensina em Sua palavra, neste momento, o convite de Deus, olhando para Isaías 6, é que precisamos entender quem é a Deus. E quando nós entendemos quem é a Deus, nós passamos a adorar coerentemente. Passamos a adorar a Deus de fato, como Ele quer que nós o adoremos. Às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para um texto como esse de Isaías capítulo 6, a gente percebe que o quanto é difícil adorar a Deus como convém. Nessa noite, então, começamos uma série bem breve sobre a importância da adoração. E hoje vemos quando o homem entende o glorioso Deus como sendo nossa primeira mensagem. Quando nós, então, percebemos o contexto de Isaías, muita coisa passa a fazer sentido. Isaías está num contexto em que o reino do sul, Judá, havia perdido o seu rei, um rei poderoso, um rei pomposo, um rei que de fato tinha fortificado cidades, tinha criado máquinas de guerra, tinha feito invenções de homens peritos, tinha fortificado as muralhas, tinha preparado uma nação para a guerra. Mas quando esse homem morre, toda a esperança daquela nação morre com ele. E Isaías está desesperado em meio a esse contexto por conhecer o rei, por conviver no palácio e saber da gravidade de perder um rei tão poderoso. Isaías, então, ao entrar no templo, ao ter uma visão de Deus, ele percebe que por mais que os homens poderosos morram, Deus continuará no controle do universo. E esse entendimento de Isaías modificou o seu entendimento sobre Deus. Quando Isaías percebeu, entendeu quem era Deus, de fato, toda a adoração de Isaías mudou. Uma coisa é a gente ter momentos de culto a Deus, outra coisa é uma vida de adoração. Portanto, quando o homem entende quem é o seu Deus glorioso, o qual nós servimos, ele entende em primeiro lugar quem realmente está no controle do universo. Quando nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem está no controle do universo. Quem está no controle da sua família, quem está no controle da sua igreja, quem está no controle da sua própria vida, é Deus. E o Deus Yahvé, o Deus o qual a nação havia desfocado, o Deus o qual a nação havia perdido de vista para olhar para um rei poderoso.
era o rei que nunca havia saído do controle do universo. E esse rei é o próprio Deus Todo-Poderoso, o qual nós cremos. Deus aqui, ele faz conhecido então ao homem, como diversas passagens da Bíblia, porque somos limitados em nossas percepções, nós vemos coisas que não são as coisas certas, e então essas faltas de percepção do que é certo nos tira o foco da realidade do Deus o qual nós servimos. As aflições de Isaías, as angústias de Isaías, que obviamente era a angústia de todo o povo, havia tirado o foco do Deus Todo-Poderoso, o juiz do universo, o que está no controle de tudo e de todos. Quando a gente olha então para o verso de 1 a 4, nós percebemos exatamente a realidade de quem está no controle do universo, o nosso Deus. E a Bíblia também nos deixa claro sobre a glória de Deus. Que glória é essa? Quem é esse Deus glorioso? Queria que você pensasse. O mar te causa espanto? Quando você olha para a imensidão do mar, para as águas tumultuosas, as águas bravíssimas, e que pode destruir um barco enorme, um navio, uma embarcação gigantesca, um navio que aos olhos dos homens é impossível de ser destruído. Agora imagine contemplar a glória de quem criou o mar. Esse é o Deus que criou todas as coisas, ao qual a terra está cheia da sua própria glória, como nós podemos ver aqui no verso 1 de Isaías capítulo 6. Mas a segunda verdade que nós aprendemos, quando nós de fato entendemos que o nosso Deus é glorioso e quem é esse Deus, a segunda verdade que a gente aprende é que ele, quando o homem entende quem é o Deus glorioso, ele também entende quem realmente ele é e qual a sua real necessidade. Quando nós entendemos quem é Deus, nós percebemos quem nós somos e qual a nossa real necessidade. A real necessidade de Isaías era o seu perdão, a purificação da sua vida, uma vida de consagração, uma vida de entrega. Era isso que ele realmente necessitava. Quando a gente olha para o Salmo 51, o Salmo 32, a gente percebe Davi dizendo que o melhor de todos os projetos e planos na vida de um homem não são os bens, não é a sua riqueza, não é o seu dinheiro, não é o seu poder, não é a sua influência, mas ele ter entendido e se entregado à graça majestosa, poderosa e salvadora de Jesus Cristo, do nosso Deus. Portanto, a maior necessidade de quem entende quem é Deus é exatamente o seu perdão. E eu pergunto para você, qual a sua real necessidade? Para você, qual a sua real necessidade? Parafraseando Calvino, ele disse certa vez que se queremos nos conhecer melhor, precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Ao perceber quem era Deus, ele percebeu a sua real necessidade e quem ele era. Essa terceira verdade, na vida do homem e da mulher que entende quem é o seu Deus glorioso, ele também entende o que Deus realmente quer da sua vida. É interessante que Jesus, ele não chamou os discípulos e logo enviou para a missão. Primeiro Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, se relacionarem com ele, ou amarem e se dedicarem a ele, para depois enviar-lhes ao mundo. Deus está nos chamando para reconhecer as nossas necessidades e em seguida entender o que ele realmente quer de nós. O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer da sua família? Deus quer consagração para você, consagração para a sua família. Deus quer que você se entregue a Ele de uma vez por todas. Deus sempre chamou os seus servos e os capacitou para desenvolverem os seus dons. E ainda assim, todo crente deve pregar, testemunhar o nome do Senhor Jesus. Mas em quarto e último lugar, quem compreende, como está aí no verso 8 a 13,
Ele entende que Deus o chamou e o que Deus quer da sua vida, mas no verso de 9 a 13, quem conhece a Deus, quem entende quem é Deus, entende o que Deus realmente quer do seu povo. Sabe, uma coisa é nós sabermos o que Deus quer para nós. Outra coisa é saber, no plural, o que Deus quer do seu povo. No sentido de que existem vários povos, várias pessoas ao qual Deus chamou. E Deus quer que esses povos o compreenda, o entenda e então viva para Ele. Eu estou individualmente buscando o que Deus quer para mim. Mas e a igreja do Senhor, o que Deus quer de nós? Então, a última verdade é que Deus, quando a gente entende quem é o nosso Deus, a gente entende o que Deus realmente quer para a sua comunidade, para a sua igreja. Nos versos de 9 a 13, algo acontece, porque depois que Isaías se coloca na prontidão para ir servir a Deus, o que acontece em seguida é que ele é chamado para falar e muitos não iam ouvi-lo, para pregar e alguns não iam compreendê-lo, mas a vontade de Deus iria se estabelecer. Deus está chamando a sua igreja nesse momento para falar de fato o que Ele quer a este mundo. E muitas vezes nem todos vão compreender e aceitar a Deus como seu único e suficiente Salvador. Mas o que Deus quer é que nós preguemos a sua palavra, que ela traga bênção, restauração ou juízo. Porque Isaías teria que pregar, muitos não iriam entender, mas o juízo de Deus iria acontecer. Muitos nos nossos dias, tanto os que fazem parte da igreja, quanto os que não fazem, pode ser que não escutem, pode ser que não se arrependam, mas a vontade de Deus haverá de acontecer. Por que pregar e muitos não entender? Porque muitas vezes o pecado e a idolatria do povo é muito maior do que o desejo de arrependimento, do que o desejo de buscar a Deus. É esse o contexto aqui. Isaías iria pregar, e a idolatria e o desejo obstinado a se distanciar de Deus era maior do que o desejo de compreender e aceitar a Deus. Deus estava chamando um profeta para falar ao seu povo, mas o seu povo não iria compreender. A pergunta talvez que a gente faz é, mas que tipo de idolatria é essa? Na verdade, toda idolatria é exatamente aquilo a qual eu dedico atenção, que eu dedico esforço, substituindo o próprio Deus. Existem coisas na nossa vida, existem pessoas na nossa vida, existem sentimentos em nossas vidas que têm tomado o lugar de Deus. E o que Deus quer do seu povo é que eles se rendam aos seus pés, que eles se purifiquem, que eles se santifiquem, para que a sua glória brilhe na sociedade e passem a conhecer a Deus. O que concluímos de tudo isso? Isaías viveu um momento do qual ele foi perdoado por Deus, e ele viu a glória e a majestade de Deus. Jesus Cristo é aquele que purifica nações. Essa visão que Isaías teve aponta também para o dia no qual Jesus virá e transformará um povo em seu povo, nações em um só povo que o adora e que o santifica. Mas esse texto também nos fala de um Jesus que veio oferecer vida e vida em abundância. Aponta para um Jesus que virá, não simplesmente como alguém que veio defender as nossas causas, mas ele virá como um rei, como um juiz, assim como diz o Salmo 2, para julgar todos e colocar todos debaixo da sua autoridade. Portanto, Jesus está presente em Isaías 6 e está presente hoje para transformar a sua vida. O que fazer diante de tudo isso? Primeira verdade, primeira aplicação, o que você tem que fazer constantemente, já que você entendeu ou quer se relacionar com esse Deus glorioso?
Primeiro, resolva urgentemente deixar de olhar para os homens, para a esperança dos homens, como Isaías estava fazendo, olhando para o rei e se esqueceu de Deus. Olhe agora para Deus e não para os homens. Os homens nos frustram, os homens nos desanimam, os homens nos magoam, mas Jesus nos consola, traz esperança e alegria nos dias mais difíceis. Portanto, resolva deixar de olhar para os homens e olhe para Deus. 2. Arrependa-se. Busque o perdão de Deus, assim como Isaías fez. Ele deixou de olhar para o homem, olhou para Deus, entendeu quem ele era e a sua necessidade. Arrependa-se e busque a graça de Deus. 3. Pare de dar desculpa de por que não servir a Deus, por que você não serve a Deus, e resolva a servir a Deus e ao seu próximo. Deus enviou Isaías quando ele reconheceu o seu pecado e se colocou e disse: Deus, usa-me, envia-me a mim. E 4, avalie a idolatria do seu coração. O que é que você tem que deixar hoje? O que é que você tem que abrir mão hoje para que Deus seja o Senhor pleno e total sobre a sua vida? Vamos orar? Deus, abençoa o teu povo que se encontra em casa. Abençoa o teu povo nesses dias e que possamos olhar para Jesus, o nosso Redentor, Salvador, que vive e reina e retornará pela segunda vez para nos dar vida e vivermos com vida eternamente perante Ele. Rogamos então, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações estejam sobre a vida do teu povo, nos enchendo de graça, de paz e de muita esperança. Em nome do Senhor. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe durante essa semana, que você busque graça e paz e fique atento nas programações da igreja e ao mesmo tempo no que você pode fazer, já que você conheceu e entendeu o Deus glorioso. Deus muito nos abençoe.